Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um trecho desse livro aqui hoje, Quem Manda no Mundo, do Noam Chomsky. E o trecho que fala sobre terrorismo. Ignorada na guerra contra o terror é também a campanha terrorista mais extrema dos tempos modernos. A série assassina de operações militares com drones, patrocinada por Obama e cujos alvos são pessoas suspeitas de um dia talvez tentar fazer mal contra nós e qualquer infeliz desavisado que por acaso estiver nas redondezas. Não faltam outros desafortunados, tais como os 50 civis mortos em um bombardeio aéreo capitaneado pelos Estados Unidos na Síria em dezembro, e que mal e mal foi noticiado. A bem da verdade, uma pessoa foi punida com relação ao ataque da OTAN à RTS. Um tribunal sérvio condenou Dragoljub Milanovic, gerente-geral da emissora, a 10 anos de prisão por sua incompetência ao não ter evacuado o edifício. O Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia deliberou sobre o ataque da OTAN, chegando à conclusão de que não se tratava de um crime. E embora o número de vítimas civis fosse lamentavelmente alto, não parece ser desproporcional. Fecha aspas. A comparação entre esses casos nos ajuda a entender a condenação do New York Times por parte do advogado de direitos civis Floyd Abrams, famoso por sua vigorosa defesa da liberdade de expressão. Há momentos para o autocontrole, escreveu Abrams, mas na esteira imediata do mais ameaçador ataque contra o jornalismo na memória viva, os editores do Times teriam servido melhor a causa da liberdade de expressão envolvendo-se nela, isto é, tomando partido e publicando as charges do Charlie Hebdo que ridicularizavam Maomé e provocaram o ataque. Abrams está correto ao descrever o ataque ao Charlie Hebdo como o mais ameaçador ataque contra o jornalismo na memória viva. A razão tem a ver com o conceito de memória viva, uma categoria cuidadosamente construída para incluir os crimes deles contra nós, ao mesmo tempo em que escrupulosamente exclui nossos crimes contra eles. Estes últimos não são crimes, mas sim uma nobre defesa dos mais elevados valores, às vezes inadvertidamente falhos. Há muitas outras ilustrações da interessante categoria memória viva. Um exemplo é fornecido pela investida de tropas da infantaria dos Estados Unidos contra Fallujah em novembro de 2004, um dos piores crimes da invasão anglo-americana ao Iraque. O ataque começou com a ocupação do Hospital Geral de Fallujah por marines, fuzileiros navais, por si só um crime de guerra de grande monta, à parte a forma como foi levado a cabo. O crime foi noticiado com destaque na primeira página do jornal de New York Times, acompanhado de uma fotografia mostrando como pacientes e funcionários do hospital foram arrancados dos quartos por soldados armados e receberam ordens de se sentarem ou se deitarem no chão enquanto os marines amarravam suas mãos atrás das costas. A ocupação do hospital foi considerada meritória e justificada, uma vez que fechou o que os oficiais disseram ser uma arma de propaganda para os militantes. O Hospital Geral de Fallujah com sua enxurrada de informes de vítimas civis. Evidentemente, fechar essa arma de propaganda não foi um ataque à liberdade de expressão e, portanto, não tem as qualificações necessárias para integrar a categoria de memória viva. Há outras perguntas. Qualquer pessoa indagaria como a França pode defender a liberdade de expressão, por exemplo, por meio da Lei Gasson, repetidamente implementada e que outorga ao Estado o direito de determinar a verdade histórica e punir quem diverge de seus éditos? Ou de que forma defende os sagrados princípios da fraternidade, liberdade e solidariedade, se expulsa miseráveis descendentes de sobreviventes do Holocausto, ciganos, relegando-os à encarniçada perseguição no leste europeu, ou mediante o deplorável tratamento que dispensa aos imigrantes no norte da África, nos subúrbios de Paris, onde os terroristas do Charlie Hebdo se converteram em jihadistas? Qualquer pessoa com os olhos abertos enxergará outras impressionantes omissões. Foram ignorados, por exemplo, os assassinatos de 3 jornalistas na América Latina em dezembro de 2014, elevando para 31 o número de repórteres mortos naquele ano.
Somente em Honduras já morreram dezenas de jornalistas desde o golpe militar de 2009, autorizado pelos Estados Unidos, provavelmente conferindo a Honduras, pós-golpe, o título de campeão mundial no quesito jornalistas assassinados per capita. Entretanto, uma vez mais, não foi um ataque à liberdade de imprensa no âmbito da memória viva. Estes poucos exemplos ilustram, em princípio geral observado, com impressionante dedicação e consistência. Quanto mais podemos atribuir aos inimigos a culpa por crimes, maior a nossa indignação. Quanto maior a nossa responsabilidade por crimes, e quanto mais podemos fazer para dar fim a eles, menor a preocupação tendendo ao esquecimento. Ao contrário do que dizem os eloquentes pronunciamentos, a questão não se resume ao terrorismo, é terrorismo e ponto final. Não havia de mão dupla em relação a isso. Há definitivamente dois caminhos, o deles contra o nosso. E não apenas no que diz respeito ao terrorismo. Veja, essa leitura eu recomendo muito para aquele Chomsky escreveu na época do governo Obama, e recomendo também alguns outros livros que ele já tem publicado atualmente sobre o governo Trump. E com certeza há exemplos análogos aqui no Brasil que podemos relacionar da famosa guerra ao terror, da guerra contra o terrorismo e contra um suposto inimigo, né? E essa tendência que o ser humano tem, principalmente aqueles grupos que se colocam no poder, de eleger um inimigo comum e apontar tudo para ele, para quê? Para desviar exatamente dos próprios crimes e das próprias faltas, né? Então, esse livro aqui dá uma grande ajuda na visão internacional do que é o poder e o poder econômico e o poder político. Então, boa leitura para vocês, boa semana, e vamos espalhar conhecimento. Compartilhe o vídeo, curta, se puder, entre aqui na descrição, no Apoia-se, na campanha do Apoia-se ou no PicPay para apoiar projetos como esse, e vamos espalhar conhecimento por aí, porque isso é que vai nos libertar. Abraço, pessoal!